Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, depois aí de passar janeiro todo fazendo um programa bastante informal, eu estava de férias, né, como eu falei para vocês, na região dos Lagos, então a gente fez um programa bem tranquilo, bem informal, mas sempre preocupado em manter vocês informados sobre tudo o que estava acontecendo no voleibol brasileiro. A gente está de volta ao estúdio e olha que lindo, galera, de cenário novo, ficou muito legal. Agradeço muito o pessoal da minha produção, o Burulho, o Léo, o Júlio, todo mundo que trabalha aqui sempre para fazer um mundo do vôlei cada vez melhor para vocês. Então o programa ficou muito bacana, né? O cenário está muito legal e a gente espera trazer mais novidades para vocês. Mas vamos ao que interessa, que é o voleibol. E a gente começa falando da quarta rodada do retorno masculino, onde o Minas Tênis Clube venceu por 3-0 o Vôlei Renata, com parciais de 29-27, 25-22 e 25-16. O maior pontuador da partida, mais uma vez, foi Leandro Vissotto, com 15 pontos. O oposto está em grande fase, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe. O Viva Vôlei ficou com o ponteiro Henrique Honorato, que mais uma vez se destacou pela equipe do Minas. O Juiz de Fora Vôlei perdeu mais uma, dentro de casa, por 3-1 para a poderosa equipe do SESI São Paulo. As parciais foram de 16-25, 16-25, 25-23 e 17-25. Alan, oposto do SESI São Paulo, foi o maior pontuador da partida com 19 pontos e, de quebra, ainda ficou com o Viva Vôlei. O poderoso Sada Cruzeiro não teve dificuldades para derrotar o Caramuru. Não teve dificuldades, vírgula. Apenas o primeiro set foi fácil para os mineiros, que venceram por 25-16, mas depois disso tiveram que suar a camisa para vencer por 31-29 e 25-23 no terceiro set. Evandro, oposto do time, se destacou e foi o maior pontuador da partida com 20 pontos. Quem tomou um susto e acabou caindo fora de casa foi a equipe do Corinthians, que se viu derrotada pelo Montes Claros por 3-2, com parciais de 25-23, 24-26, 21-25, 26-24 e um apertado 15-13 no tie-break. Esse foi daqueles jogos que a gente lamenta não terem sido transmitidos pela TV, tamanha a emoção. Bom, o argentino ponteiro Zanotti foi o maior pontuador da partida com excelentes 27 pontos e comandou a sua equipe. O Maringá perdeu por 3-0 para o Sesc Rio de Janeiro, com parciais de 17-25, 19-25 e 20-25. Mais uma vez, o gigante, o oposto canhoto, Renan Buiatti, de 2-17, se destacou. Foi o maior pontuador com 17 pontos e levou o Viva Vôlei para casa. Terminando a rodada, o Canoas deu um verdadeiro susto no fortíssimo Funvic Taubaté e levou o jogo para tie-break, mas acabou sendo derrotado pelos paulistas. Parciais de 27-25, 19-25, 23-25, 25-22 e 11-15. O oposto, canhoto também, Abubacar, fez nada menos do que 28 pontos, mas não conseguiu dar a vitória à sua equipe. Do lado do Funvic Taubaté, o Viva Vôlei ficou com o grande central Otávio, que foi o grande destaque da partida. Já pelo feminino, a gente teve a disputa da 7ª rodada do retorno. O SESI São Paulo finalmente desencantou e venceu a primeira partida, 3-1 no São Caetano, com parciais de 19-25, duplo 25-23 e 25-22. A maior pontuadora do jogo foi
a jogadora Domingas, que dessa vez jogou como oposta e fez 23 pontos. Bom, o jogo mais polêmico do final de semana aconteceu entre Vôlei Nestlé e Vôlei Bauru. Vitória do Vôlei Nestlé apenas no tie-break por 3-2. Mas na verdade, Vôlei Nestlé e Vôlei Bauru virou Tandara versus Tiffany. As parciais foram 25-19, 25-20, 18-25, 19-25 e 15-10 no tie-break. Tandara e Tiffany lutaram ponto a ponto e no final foram as maiores pontuadoras da partida, com 31 pontos para cada uma. E a Tandara ainda acabou levando para casa, além da vitória, o Viva Vôlei da partida. O Sesc Rio de Janeiro não teve muitas dificuldades para derrotar um dos lanternas da competição, o Brasília, por 3-0 dentro de casa, com parciais de 25-21, 25-20 e novamente 25-21. Infelizmente, o site da CBV não disponibilizou os números da partida, então a gente não pode dar mais detalhes sobre esse jogo. O Renata Valinhos perdeu de 3-0 dentro de casa para o Pinheiros, com parciais de 18-25, 20-25 e 22-25. Mais uma vez, a maior pontuadora do jogo foi a oposta Bruna Honório, com 22 pontos assinalados. O Rinodê Barueri venceu o time tricolor carioca do Fluminense por 3-1, com parciais de 25-21, 23-25, 25-17 e 25-14, com um show de Jaqueline, que foi a maior pontuadora com 22 pontos e levou também o Viva Vôlei para casa. O Rinodê, que vem crescendo de produção, tem aí um grande diferencial com a entrada da levantadora norte-americana Carly Lloyd, que passou a dar um novo ritmo para a equipe que promete incomodar os grandes na fase final do torneio. E fechando a rodada, um clássico mineiro entre o Dentil Praia Clube e o Camponesa Minas. O Praia Clube venceu por 3-1, com parciais de 25-21, 25-13, 19-25 e novamente 25-13, com um show da Central Valeuska, que fez 19 pontos e acabou levando para casa o Viva Vôlei. Bom, só jogaço acontecendo e polêmicas à parte, os grandes times continuam comandando tanto no masculino quanto no feminino. E agora a gente vai direto para o saque rápido. E no saque rápido de hoje, a gente vai começar falando de Superliga B. No último sábado, dia 3, a gente teve rodada tanto do masculino quanto do feminino. Pelo masculino, a gente teve a equipe do UPS sendo derrotada pelo Vôlei Itapetininga num jogaço por 3-2, com parciais de 22-25, 25-23, 20-25, 25-20 e 10-15. O Botafogo perdeu para o Vôlei Ribeirão Preto por 3-1, com parciais de 20-25, 25-22, 21-25 e novamente 21-25. O Monte Cristo derrotou por 3-0 o Super Vôlei Santo André, com parciais de 25-20, 25-22 e 25-19. E fechando a rodada, o Esferator Blumenau venceu por 3-0 o Uberlândia Start Química, com parciais de 25-16, 25-19 e 25-17. A Superliga, na sua versão masculina, está bem embolada e promete grandes emoções até o final de sua competição. Já no feminino, uma equipe começa a se destacar. O Vôlei Positivo continua invicto e derrubou mais uma grande equipe, dessa vez derrotando por 3-0 São José dos Pinhais, com parciais de 25-22, 25-16
e 25-23. Pois é, a equipe da Canhotinha Lia venceu a equipe capitaneada pela ex-jogadora Pirvi, né? Ex-esposa do grande Giba. Foi um jogaço e o Vôlei Positivo aí começa a despontar como um dos grandes favoritos ao título. A ADC Bradesco foi derrotada pelo Lavras Vôlei por 3-1, com parciais de 25-22, 22-25, 14-25 e 19-25. E o Curitiba Carob House se reencontrou em quadra e depois da derrota sofrida na primeira rodada para o Vôlei Positivo, foi vitorioso contra a equipe do Cefa em 3 sets direto com parciais de 12-25, 17-25 e 20-25. Assim como no masculino, a disputa da Superliga B também segue bastante acirrada, mas realmente a equipe do Vôlei Positivo até agora, sem perder um set sequer, se mostra um passo à frente das demais. Bom, antes da gente partir para aquele quadro que todo mundo está morrendo de saudade, que é a personalidade do vôlei, a gente vai encerrar o Saque Rápido de hoje falando da polêmica da Tiffany. Pois é, esse final de semana a gente teve esse jogaço entre o Vôlei Nestlé e o Vôlei Bauru e o grande embate entre Tandara e Tiffany, que no final das contas acabou empatado com 31 pontos para cada um. Mas ao final da partida, a ponteira oposta Tandara deu entrevista para uma série de redes de TV e foi muito clara e precisa nas suas declarações. A gente tem um vídeo agora que foi exibido aí no YouTube pela Olimpíada Todo Dia e a gente queria que vocês prestassem bastante atenção nas palavras da jogadora que deu um show na entrevista. Bom, é um assunto muito delicado. Eu acho que várias jogadoras chegaram e expressaram, né, a sua opinião. Muitas receberam várias críticas, mas eu acho que eu estava segurando um pouquinho mais para falar desse assunto, porque eu estava esperando o nosso confronto, né? Porque eu sabia que eu ia ser abordado, então eu me preservei um pouco para esse momento, estudei, tirei dúvidas. Falei com especialistas, falei com o nosso fisiologista, nosso preparador físico, fisioterapeuta, enfim. Eu acho que eu tive um respaldo, primeiro, para depois eu falar minha opinião. Hoje, eu respeito muito a história dela. É uma história, assim, surreal, super respeitosa. Acho que para a sociedade é muito importante isso, né? Tá entrando na sociedade, dando a cara para bater. É uma pessoa que eu respeito muito pela história dela. Acho que a gente primeiro tem que respeitar as pessoas pela história, pelo início, pela dificuldade, para depois a gente vir com um julgamento. Hoje, independente se a Tiffany faz diferença ou não, como teve jogos em que ela jogou, times conseguiram tirar ela do jogo, como houve times em que ela fez, o último jogo contra o Praia, que ela fez 39 pontos. Então, assim, hoje eu não concordo pelo fato dela participar numa Superliga Feminina. Durante muito tempo, a puberdade dela inteira, ela se desenvolveu como o sexo masculino. Então, assim, hoje eu não concordo com isso. Eu acredito que não é nem pelo fato de tirar o espaço de outras jogadoras que estão chegando ou ameaçar quem está chegando. É muito delicado isso. E não é homofóbico. O que eu estou falando é fisiologia, não é homofobia, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso. O desenvolvimento dela desde criança foi, querendo ou não, ela tem uma vantagem, mas isso não entra no mérito agora. Independente se, igual eu falei, se ela faz diferença ou não, eu não concordo. Eu acredito que esse é um assunto que tem que ser muito mais estudado, visto com outros olhos, porque assim, é uma história, igual eu falei, é surreal, eu respeito. Eu conheço, vem, me cumprimenta, eu passo todo o carinho, eu sou super... Eu tenho um exemplo na minha família, então assim, não tenho por que eu ser dentro de quadra se eu tenho um exemplo dentro de casa. Então assim, eu respeito muito, mas hoje a minha opinião é de não concordar, né, com tudo isso.
Eu acredito que, enfim, vários jogadores têm a mesma opinião que eu, mas assim como eu me respaldei de saber que ela tem uma musculatura muito mais forte, ela tem uma impulsão, ela tem o quadril mais fino, então ela tende a saltar mais, ela tem um pulmão maior, então ela respira, ela tem um fôlego um pouco maior do que a gente. Então, assim, eu acho que é um assunto que tem que ser visto com outros olhos, com um pouco mais de cuidado. Eu respeito, deixando muito, muito claro para todos, eu respeito, e não é homofobia, gente, é fisiologia. Bom, e depois dessas palavras, essas sábias palavras da Tandara, como ela própria disse, ela estudou o que ela se dispôs a falar ali, ela deu a opinião dela com embasamento. Eu gostaria, não como apresentador do mundo do vôlei, não em nome da TV Serra Norte, mas falar como profissional de educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício. Eu gostaria de dar a minha opinião, sem querer levantar polêmica alguma, mas eu acho que a Tandara ela falou uma frase que para mim foi perfeita. Não é um caso de homofobia, é um caso de fisiologia, né? A jogadora Tiffany, ela teve todo o desenvolvimento ósseo-muscular dela na presença de níveis normais masculinos de testosterona. Então, ela foi começar o tratamento dela apenas após os 30 anos de idade, depois de ter toda uma vida de atleta masculino, inclusive jogando Superliga, jogando no exterior. Então, fisiologicamente, não só pela composição muscular e óssea dela, mas também pelo tamanho dos órgãos dela, né? Ela consegue captar mais oxigênio por causa dos seus pulmões, da formação dos seus pulmões, consegue um maior bombeamento do sangue para a musculatura por causa da diferença, né, que o seu coração foi habituado em todos esses anos de carreira no masculino. Então, fisiologicamente, sim, a Tiffany leva vantagem diante das demais jogadoras. A gente entende a reclamação não só da Tandara, mas de outras que às vezes temem represárias e às vezes não se manifestam publicamente. E a gente gostaria de deixar claro que a gente não tem nada, eu particularmente não tenho nada contra a atleta Tiffany. Eu acho que ela tem que buscar a felicidade dela, seja do jeito que for, né? Só que aqui a gente está falando de esporte, né? Esporte é competição e a competição tem que ser justa, né? Então, para sermos justos, realmente a participação da Tiffany não corresponde com uma disputa justa, né? Ela leva vantagem fisiologicamente e isso é inegável. Ela tem um decréscimo de força, de velocidade por causa do tratamento? Tem. Mas isso não inibe a diferença física dela, o potencial dela diante das demais jogadoras. A gente deseja que essa polêmica se desfaça o mais rápido possível, né? Cabe muita discussão, né? A gente tem que ouvir todos os lados, tem que ficar bom para ambas as partes, para todas as partes, mas o mais justo mesmo seria a não participação da Tiffany na Superliga ou em qualquer outro torneio feminino, né? Essa é a minha opinião enquanto profissional de educação física, né? Eu compartilho da opinião da Tandara, respeito os que pensam ao contrário, mas volto a repetir a frase Tandara, não é homofobia, é fisiologia, tá? Bom, vamos ficar por aqui, cada um pense do jeito que achar melhor e a gente vai retomar um quadro que deixou saudades aí nesse mês de janeiro e vamos falar de uma cracaça de voleibol, considerada hoje a maior jogadora do voleibol mundial e eu estou falando de Tin Zhu no Personalidades do Vôlei.
A ponteira Tin Zhu entrou na seleção feminina chinesa de voleibol pela primeira vez no ano de 2013. Participou do seu primeiro torneio na Monterrey Volley Masters. Embora a equipe chinesa tenha terminado com o 6º lugar, Zhu foi premiada como a melhor atacante do torneio. Ainda em 2013, ela ajudou a equipe chinesa sub-20 a ganhar o título do Campeonato Mundial da categoria, sem perder um set sequer. Zhu foi premiada como MVP e melhor atacante no torneio. Ela então jogou seu primeiro Grand Prix e ajudou o time a vencer a medalha de prata, a primeira medalha em 6 anos das chinesas. Zhu foi a melhor atacante do torneio. Em seguida, ela participou do Campeonato Mundial de Clubes com o Evergrande, ganhando a medalha de bronze depois de derrotar por 3-1 o voleiro Zurich. Em 2014, no Campeonato Mundial, Zhu foi o núcleo da equipe que liderou a China na medalha de prata, o melhor resultado em 16 anos. A equipe chinesa passou pelas 2 primeiras etapas com apenas uma derrota para a equipe italiana. Na terceira etapa, a equipe chinesa foi esmagada pela equipe brasileira em sets diretos e enfrentou a equipe da República Dominicana. Nas semifinais, a China vingou com sucesso a derrota na segunda etapa, derrotando o time italiano por 3-1 para chegar à final, onde Zhu marcou 32 pontos. Na final, a equipe chinesa perdeu para os Estados Unidos por 3-1, mas no torneio, Zhu foi premiada como a melhor atacante. Na Copa do Mundo de 2015, o time chinês venceu sua 4ª medalha de ouro do torneio e o primeiro título mundial desde as Olimpíadas de Atenas de 2004. Dessa vez, Zhu foi premiada como a MVP do torneio. Nos Jogos Olímpicos de 2016, o time chinês foi considerado favorito para ganhar a medalha de ouro desde que venceu a Copa do Mundo no ano anterior. No entanto, a equipe foi mal na primeira fase, com apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Com isso, as chinesas acabaram enfrentando o Brasil logo no primeiro mata-mata da competição. No entanto, a China conseguiu mudar a situação ao vencer a equipe brasileira por 3-2. Zhu marcou 28 pontos na partida. Nas semifinais, Zhu marcou 32 para vingar a derrota para a seleção holandesa na rodada preliminar, derrotando-as por 3-1. E na grande final, a China derrotou a Sérvia de virada, também por 3-1, para ganhar sua 3ª medalha de ouro nas Olimpíadas, a primeira desde 2004. Zhu foi premiada como a MVP e melhor atacante do torneio. Ela tornou-se o 3º jogador chinês a ser premiado MVP nas Olimpíadas, após Lan Ping e Feng Kun. Ela ingressou no Vakif Bank na Turquia na temporada 2016 e 2017 e tornou-se o jogador mais jovem da China a ser transferido para uma liga fora do voleibol chinês. Começou o seu primeiro ano na Liga Turca no Campeonato Mundial de Clubes em 2016. A equipe terminou com o bronze depois de derrotar o voleiro Zurich na partida da medalha de bronze. Em 2017, também no Campeonato Mundial, o Vakif Bank permaneceu invicto na fase de grupos para chegar às semifinais, onde venceu o Exacibase por 3-1. Na final, a equipe derrotou o Rexona Sesc Rio de Janeiro em sets diretos para vencer o campeonato pela 2ª vez, onde Zhu recebeu o prêmio de MVP e também o de melhor atacante do torneio.
Bom, e depois da gente falar dessa jogadoraça, essa cracaça, esse fenômeno do voleibol mundial, que é a Tinzu, a gente vai direto para nossa agenda. Então pega aí papel e caneta e anotem, porque antes de cair na folia, ainda tem voleibol para vocês assistirem. Hoje, nesse exato momento, estão jogando Camponesa Minas e Vôlei Nestlé ao vivo na Sport TV. O jogo está em andamento e está pegando fogo. Mas não deixa de assistir a gente não, tá? Amanhã, pelo vôlei masculino, a gente tem Vôlei Renata e Montes Claros Vôlei também na Sport TV ao vivo, a partir das 20h30. E aí vem Carnaval, a Superliga dá um tempo, a gente também, a gente só não tem programa semana que vem, a gente volta na outra semana, né? Mas no finalzinho da semana que vem tem rodada. A gente tem o jogo entre Vôlei Nestlé e Dentil Praia Clube, o duelo aí de gigantes, né? No próximo dia 16 às 20h30, tá? Mais conhecido como 20h30 na Sport TV. E também pelo feminino no dia 17 às 15h, Sesc Rio de Janeiro e Camponesa Minas ao vivo na Rede TV. Pois é, galera, a gente deseja aí um feliz carnaval para todo mundo. Pulem, se divirtam, mas por favor, com consciência, tá? Não vamos extrapolar não, para todo mundo passar bem por esse carnaval e continuar bem o resto do ano. Espero vocês depois do carnaval, lembrando que semana que vem não tem programa por causa do carnaval justamente, mas na semana seguinte a gente está de volta com mais um Mundo do Vôlei. Um beijo grande e até lá!